A palavra. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Evangelho segundo São João, capítulo 6, versículos do 35 ao 40. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Isso não estava ainda na minha mente, mas o Espírito Santo trouxe agora. Que essa palavra possa iluminar também todos aqueles que vivem um luto pela perca deste ente querido. Porque é exatamente com essa esperança que nós nos despedimos dos nossos entes queridos falecidos. É com essa esperança que nós nos reencontraremos, porque ressuscitaremos no último dia. Essa palavra é uma palavra que nos traz esperança. Que essa palavra já seja cura para muitos corações que estão enlutados, que sofrem a dor da perda, a dor da ausência. Nós podemos sim ter esperança, e é uma esperança certa. Né? Ressuscitaremos no último dia. Agora, para que verdadeiramente ressuscitemos, nós precisamos ir até Jesus. E o que significa ir até Jesus, aproximar-se de Jesus, é ter fé nele. Veja que Jesus prepara o coração destes homens para revelar então o grande dom do seu coração, a sua presença real no Santíssimo Sacramento, a Eucaristia. Mas para aderirmos a esta verdade, é preciso crescer na fé. Como é que nós aderimos a Cristo? Por meio da fé. A nossa adesão é exatamente por meio da fé. Eu creio no Senhor. O que nós falávamos outro dia é diferente de acreditar. Não é acreditar na existência de Deus, é crer nele, é acreditar nele. Os demônios acreditam que Deus existe e tremem diante desta verdade. Nós somos chamados a algo muito mais profundo. Não somente acreditar que Ele existe, mas acreditar nele, na sua palavra, nos seus ensinamentos, na sua igreja. Então, a fé. Para que ressuscitemos no último dia, para que tenhamos a vida eterna, nós precisamos crescer na fé. Precisamos nos abrir ao dom da fé. Recebemos esta fé pelo batismo. E precisamos colaborar com a graça de Deus de maneira que esta fé possa crescer a cada dia. Do contrário, pode ser que essa fé ela vá minguando até extinguir-se por completo do nosso coração. Não. O movimento é o contrário, que esta fé cresça a cada dia, porque aquele que crê tem a vida. Quantas pessoas hoje se submetem a todo tipo de tratamento para quê? Para prolongar os seus dias. Existem experiências de pessoas que estão mergulhadas em aparelhos, equipamentos ali, submetidas a experiências exatamente como uma maneira de prolongar os seus dias. Essas pessoas não querem passar pela experiência da morte. Acontece que não apenas prolongar os dias, mas viver para sempre. É o que acontece com aquele que tem fé em Jesus. É a única maneira de vivermos para sempre, porque Jesus é a vida e aquele que crê em Jesus está em comunhão com Ele, então vive com Ele para sempre. É a única maneira. Crê em Jesus.
observar a sua palavra, fazer a vontade de Deus. Que foi exatamente aquilo que Jesus fez, a vontade do Pai. Está no Evangelho de hoje. Eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Nós não demos a vida a nós mesmos. Outro nos deu a vida. E aqui estão aqueles que nasceram não da vontade do homem, da mulher, não da carne, do sangue, mas aqueles que nasceram de Deus. Aqueles que nasceram da vontade de Deus. Os filhos de Deus, batizados. Nós então precisamos, assim como Jesus, fazer a vontade daquele que nos deu a vida. Fazer a vontade de Deus. E experimentar então a alegria, a felicidade. Eu falava outro dia que a infelicidade ela tem um sinônimo. A infelicidade acontece exatamente quando nós estamos apegados à nossa própria vontade. Aquele que se apega à sua vontade é infeliz. Mas aquele que sabe renunciar, até mesmo aquilo que lhe era lícito possuir, para fazer a vontade de Deus, este é feliz. Sinônimo de felicidade, vontade de Deus. Sinônimo de infelicidade, vontade própria. Você já prestou atenção na criança? Ela quer porque quer comer aquele pedaço de bolo enorme, ela quer comer, não é, aquela sobremesa, ele está doente, gripado, mas quer tomar aquele sorvete. Ele quer sair com o pé descalço no sol quente e provavelmente vai adoecer. Então, mas a criança quer. Por graça de Deus, ela tem uma mãe, ela tem um pai, ela tem alguém que a ama, que cuida dela e vai dizer, não, filho, você não vai tomar sorvete desse jeito. Você não vai sair no sol quente assim, você não vai sair de pés descalços, agora você vai tomar banho, agora você vai parar de ver a TV e você vai fazer suas atividades. Ou seja, vai orientando para que esta criança possa crescer de maneira ordenada. Mas a criança, ela pensa que fazendo a vontade dela é que ela é feliz. Quando, na verdade, ela é infeliz. Mas quando ela observa a palavra do seu papai e da sua mamãe, que orienta, que diz o que ela deve fazer, então ela é feliz. Estou fazendo uma analogia, uma comparação muito não é, inferior, digamos assim, àquilo que hoje o Senhor nos traz na palavra. Porque é exatamente assim. Quando estamos apegados à nossa vontade própria e acreditamos firmemente que daquele jeito nós seremos felizes, nós somos infelizes. Mas quando abdicamos da nossa vontade para fazer a vontade de Deus que nos ama e que quer mais a nossa felicidade do que nós mesmos, nós somos felizes. Olha, Deus está falando com você aqui, eu tenho certeza. Deus está falando aqui hoje com você e dizendo, não tenha medo da minha vontade para a sua vida. Porque os meus planos, os meus sonhos para ti são muito maiores. Não tenha medo de fazer a minha vontade, porque a minha vontade é a sua felicidade. Eu vou repetir isso aqui. Olha o que Deus está dizendo. Anota no seu diário espiritual para você não esquecer. Leva essa verdade com você. Não tenha medo de fazer a minha vontade, porque a minha vontade é a sua felicidade. Ah, meus irmãos, se o mundo compreendesse isso. Mas alegremos-nos, se eu e você compreendermos, já será um grande passo. Importa que eu e você compreendamos hoje a luz desta palavra. É crer em Jesus, eu creio nele, na sua palavra, no seu amor, e por isso eu me abandono com confiança para fazer a vontade do Pai. Esse possui a vida eterna. Esse ressuscitará no último dia. Não terá um prolongamento dos seus dias, muito mais, viverá para sempre. E não experimentará aquela segunda morte. Porque a primeira é uma passagem. Santa Teresinha vai dizer, é um fechar e abrir de olhos, agora já na eternidade.
é um instante entre duas eternidades. Que possamos hoje, então, suplicar ao Senhor a graça de crescer na fé, para que possamos ter a vida eterna e ressuscitarmos no último dia. Pede hoje ao Senhor, suplica ao Senhor esta graça. Ele que nos diz na sua palavra, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e tudo mais vos será acrescentado. Nós queremos viver para sempre. Irmã Maria Raquel, qual a outra opção? Estarmos mortos para sempre. O céu, a pátria dos bem-aventurados, os felizes, o inferno, o lugar dos desgraçados. Vida, morte, bênção, maldição. Aqueles que creem em Jesus, aqueles que rejeitaram o Senhor. Aqueles que foram até Jesus, aqueles que se afastaram dele. Mas que bom que o nosso Deus ama de maneira tão infinita, que vai em busca daquelas ovelhas que se perderam. Convertamo-nos, né, enquanto há tempo. Vamos até Jesus, deixemos-nos encontrar por Ele. Observemos a sua palavra, a sua doutrina. Amemos o Senhor, adoremos o Senhor. Experimentaremos a vida eterna e ressuscitação.